Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é 15 de fevereiro de 2023, nosso terceiro vídeo do dia e eu aqui à tarde trazendo informação relevante para vocês. Pessoal, recado rápido aqui, tá? Olha, eu tô tentando ao máximo trazer o maior número de notícias o possível, mas assim, as coisas estão acontecendo muito rápido. O Brasil virou de cabeça para baixo depois que o novo governo assumiu. Então, assim, eu estou tentando trazer todas as informações para você se manter super atualizado, tá? Então, às vezes o vídeo está ficando um pouquinho mais extenso, é porque é muito assunto que a gente está abordando de uma vez só. E vamos começar aqui já trazendo matéria sobre o Lula, tá? E outra coisa, agradecer a vocês pelo número de inscritos aí. Se não é inscrito, se inscreve aí. Vamos lá, pessoal. Essa matéria foi publicada na revista Veja e esse aqui é um Instagram da Bia Kicis que ela fez essa repostagem aqui. Lula culpa bolsonaristas escondidos por ritmo lento de seu governo. O presidente participou nessa sexta-feira, na terça-feira, de entrega do Minha Casa Minha Vida, na Bahia, e diz que infiltrados ocupam cargos no governo às pencas e trazem burocracia no governo federal. E a Bia Kicis colocou aqui, ó, deixe sua risada, né? Olha só, vamos levar isso aqui um pouco mais sério e não tratar de risadas. É um reflexo de um governo que realmente não tem propostas, não tem um plano de governo, um plano econômico para a economia, para investimentos, para fazer com que o dólar baixe e assim um controle pré-determinado da inflação, enfim. Então, para aquela pessoa que quer investir no Brasil, ela se assusta com esse tipo de discurso, tá? Disseram muito que Bolsonaro era responsável por jogar a culpa nos outros. Tudo que Bolsonaro não conseguia, ele punha a culpa em alguém. Lembra? Que falavam que a culpa era do STF, que falavam que a culpa era do Congresso Nacional e o petismo agredia Bolsonaro o tempo todo. Pois é, parece que aquela frase acuse-os do que você é está mais em evidência do que nunca. Então, assim, culpar bolsonaristas escondidos dentro do governo. Isso soa como uma piada, a Bia Kicis colocou aqui, deixa a sua risada, mas não é de rir, é de chorar, porque é trágico, porque quem paga essa conta é o povo brasileiro. Então, assim, é típico de um governo realmente que não tem planos e propostas ficar jogando a culpa em cima dos outros. Então, assim, as informações que chegaram, os números mostram que Lula recebeu um governo com um PIB alto, com a economia já engendrando, mesmo depois de tudo aquilo que o governo passou, que o Guedes enfrentou durante a economia, pandemia, crises, guerra, e mesmo assim ele conseguiu entregar numa estrutura sólida. Agora Lula já entra fazendo uma PEC do estouro, cria um rombo de 200 bilhões de reais, já cria um rombo gigante no fiscal, cria um impasse com o Banco Central e agora a culpa é de bolsonaristas infiltrados. Parece piada, mas não é. Vamos falar agora sobre uma matéria que foi publicada no UOL Notícias, tá? O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, reduziu de 8 para 4 anos a pena de José Dirceu em processo da Lava Jato. Então o José Dirceu estava sumido e eu estava falando para vocês que Lula tentou descolar sua imagem do José Dirceu, que já teve 4 condenações na Lava Jato, tá? O que é a grande questão aqui em relação ao José Dirceu? Por que essa matéria aqui vem bem a calhar nesse exato momento? É o seguinte, pessoal, ao passo que o José Dirceu compareceu ao evento, a festividade que teve ingressos de até 20 mil reais que o PT fez, ao passo que isso aconteceu e o José Dirceu apareceu, foi celebrado por Lula, enfim, agora Lula já não se afasta mais porque a campanha já passou, ele já está eleito como presidente, agora o José Dirceu volta a ser companheiro, né? E o STJ vem e mostra mais uma sinalização da impunidade aos criminosos, mais uma sinalização de impunidade a bandidos que extorquem os cofres públicos e um exemplo para os bandidos de pequena monta, o ladrão de celular, o ladrão de carro, ele vê o exemplo da impunidade e a criminalidade no Brasil volta a estourar. Não sei aonde nós vamos chegar, não sei para onde iremos se continuar nesse contexto
nesse desmonte, sabe, da justiça brasileira, nesse desmonte da confiabilidade do povo em relação à justiça brasileira. E ainda, falando sobre meio que justiça, meio que Congresso, agora a junção dos dois, vamos analisar essa matéria aqui do Gazeta do Povo, tá? E eu achei interessante o seguinte: bancada da Lava Jato já enfrenta resistência em tentativa de ressuscitar a prisão em segunda instância. Vamos lá. Eu achei interessante como foi tratado. Até então, esse nome, essa nomenclatura bancada da Lava Jato não tinha sido utilizada. E a Gazeta do Povo, ao trazer, e em hora ela cita só duas pessoas, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, que foram efetivamente partícipes da Lava Jato. Tá? Então eles participaram, um como juiz, o outro como procurador, fizeram um trabalho brilhante e vem sendo desmontado cada vez mais aí pela justiça ou injustiça brasileira. O que eu posso dizer para vocês? Isso tem que se fortalecer. Eu gostei disso, bancada da Lava Jato. Porque esse nome, Lava Jato, pode ter sido enfraquecido, mas ainda faz corruptos tremerem. E agora, se houver uma estruturação, porque nós elegemos um Congresso conservador, um Congresso mais à direita, se houver adesão de realmente constituir uma bancada da Lava Jato, que seja liderada por Moro, por Deltan, se agregarem nomes nessa bancada, nessa estrutura e nessa visão de mundo, utilizando o Congresso para reforçar e fortalecer juízes que atuavam como Moro atuou, de forma independente e na persecução de bandidos. Hoje o Dallagnol deu uma entrevista, ele deu uma entrevista no Pânico, na verdade foi ontem, e hoje saiu uma postagem interessante de um trecho, de um corte do Dallagnol. E ele falou: não perseguimos políticos, perseguimos bandidos que são políticos. E isso reflete a realidade. Então, aquele que foi perseguido pela Lava Jato, se não tivesse nenhuma falha, se não tivesse, envolvido com qualquer tipo de sujeira, não estaria passando por momentos de persecução. Então, aquele momento foi o momento em que a Lava Jato atuou para perseguir criminosos. Isso foi desmontado e é uma vergonha o povo brasileiro ver o desmonte da Lava Jato. E tomara que realmente tenha, assim, a bancada da Lava Jato dentro do Congresso Nacional. Eu gostei do termo utilizado pela Gazeta do Povo. Vamos lá, pessoal. Lula não perde a chance, né? Lula tem uma paixão inimensurável pelo Bolsonaro. E ontem, durante o evento para pessoas mais carentes e pobres, que tinham um ingresso a R$20 mil, Lula falou que o Bozo, até me equivoquei, foi durante o lançamento Minha Casa Minha Vida, falou que o Bozo, né, fugiu, ou seja, não falavam tanto da postura de tiozão, do linguajar do Bolsonaro? Pois é, agora Lula pode chamar um ex-presidente de Bozo, e o pior, Lula pode manter de novo a narrativa de que Temer é golpista. Ontem ele tirou para atacar. E o STF continua em silêncio. O que mais me admira aqui é o silêncio do STF. Essa matéria aqui é do Conexão Política. Declarações de Lula repercutem entre congressistas e vejam as principais reações. E aqui eles colocaram a fala do Lula contra o Congresso, falando que é golpe. E aqui eles colocaram algumas manifestações. Aqui, ó. O deputado federal Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, rechaçou a postura do esquerdista, afirmando que tais alegações representam ataque direto ao legislativo, ao judiciário e a toda a sociedade. Dizendo, proferindo ataques contra Bolsonaro, proferindo ataques contra Michel Temer, chamando Michel Temer de golpista, inclusive de reflexo, eu vou bater sempre em cima dessa tecla, ele chama Alexandre de Moraes de ilegítimo, ele chama Temer de golpista, ou seja, aqui o judiciário não fez nada. Talvez você vai entender que um lado pode e o outro lado não pode, né? Então é complicado esse tipo de posicionamento. Também o delegado Paulo Francisco Muniz Bilinski
do PL de São Paulo, por sua vez, disse estar convicto de que o lulopetismo busca reescrever a sua história. O PT, como toda organização comunista, desrespeita nossa democracia, ataca as instituições e tenta reescrever a história. A força para distorcer a realidade, mas não iremos permitir. Foi o que o delegado rebateu aqui, tá? Então, ligado ao grupo indígena das mulheres, tá? Das mulheres indígenas, a deputada Silvia Wanhampi também deixou o comentário dela aqui e disse o seguinte: enquadrou o pronunciamento do petista como mentiroso e um presidente que foge da liturgia do cargo. E, por consequência, o parlamento precisa dar uma resposta a isso. Pois é, o que eu estou vendo agora é que Lula vem recebendo a mesma moeda que o petismo aplicou contra Bolsonaro. Ou seja, a oposição bolsonarista hoje está atuando nas mesmas armas que o petismo. E isso se faz necessário. Isso se faz necessário para que Lula enfrente e tenha, sem sombra de dúvidas aqui, o mesmo tratamento que Bolsonaro teve. Tá? E assim, a gente queria que também o judiciário tivesse a mesma postura que teve em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, ainda teve manifestação importante, Rogério Marinho, tá? Marinho falou sobre essas manifestações do Lula e disse que Lula fala como se estivesse numa mesa de bar, estivesse numa conversa de boteco, tá? E o nosso país não pode ser delimitado ou limitado a um boteco, né? Conexão Política ainda traz essa matéria aqui, ó. Gleisi Hoffmann chama mercado de antiquado, tá? E diz que Banco Central concorda com a mentira. Você vê o linguajar e a postura agressiva, desrespeitosa que a esquerda utiliza. Mas os agressivos, os portadores do ódio, são a direita na narrativa deles, não é? Pois é. Você tem noção de que a líder do PT, né, a presidente do PT, ao atacar o mercado, chamando o mercado de antiquado, ela esquece que antiquadas são as ideias comunistas e socialistas que remontam o marxismo que não deu certo em lugar nenhum. E ela chama o mercado de antiquado. O mercado é o que sustenta a economia de um país. Você já viu algum país sem mercado que tem uma estrutura? Eles usam muito o discurso da China, né? Vamos falar da China. Você sabe o que a China teve que fazer? Ceder. A China teve que entender que o comunismo dela não era suficiente para fazer dinheiro circular, para que a população tivesse condições melhores, e ele teve que abrir parte ao que eles chamam de comunismo socialista, ou comunismo capitalista, ou social capitalismo. Ou seja, tiveram que abrir para o mercado, abriu um campo e falou, não, mercado, salvo aqui, entre com dinheiro, porque o comunismo já se provou falho. Pois é, e é isso que a Gleisi Hoffmann chama de mentira. Então, assim, sem investimentos, sem aportes financeiros, sem recursos, país nenhum vai para frente. E a gente vê que é uma turma que gosta de ganhar no grito e na narrativa, né? Mas agora eu vou trazer uma notícia boa para vocês, tá? Já que a gente falou que os deputados estão respondendo com a mesma moeda, e agora eu já apoio, tem que responder tudo que o PT faz, tudo que a esquerda faz, tá na hora da direita agir de maneira igual. Olha só, oposição a Lula articula convocação de Haddad para enquadrar governo após críticas ao Banco Central. Olha só, o Zeca Dirceu está articulando convocar, tá, o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, para que ele venha prestar esclarecimento. Isso é uma articulação. Depois que as comissões são montadas, você pode, colhendo um número X de assinaturas, convocar qualquer ministro do governo para que ele venha, ou ministro ou membro, ou qualquer um do que faz parte do governo, para que ele venha e ali ele vai participar de uma sabatina. Então, durante a gestão Bolsonaro, isso aconteceu com Guedes, isso aconteceu com a Damares Alves, isso aconteceu com o próprio astronauta. Então, assim, isso aconteceu muito. Tarcísio passou por isso. Enfim, a gente viu isso acontecer muito. Eles convocam e chegam ali já com as narrativas prontas para bater. É um artifício político. Então, o Zeca Dirceu, com a turma da esquerda, convocou o Campos Neto. Em resposta,
a direita está se articulando e convocando o Haddad. E quer saber o porquê Haddad está atacando as instituições, a autonomia do Banco Central, sendo que a autonomia foi decidida pelo Congresso. Ou seja, ao fazer isso, ao atacar o Banco Central e a autonomia do Banco Central, Haddad está atacando diretamente o Congresso Nacional. E se o Haddad não for? Se o Haddad não for, ele pode responder por improbidade administrativa. Então, a direita está respondendo com a mesma moeda que a esquerda e agora está na hora de agir dessa forma mesmo. Vamos lá, matéria do Metrópolis, importante, tá? Carmen Lúcia nega a soltura de estudante de USP presa em ato golpista, tá? Isso aqui foi publicado pelo jornal Metrópolis. Circulou nas redes sociais uma moça, tá? Que é estudante de medicina na USP, que estava nos atos do dia 8 de janeiro, tá? O que é a grande questão aqui? Tá? E a Carmen Lúcia agora negou a soltura. O argumento da Carmen Lúcia foi que ela estaria passando por cima do Alexandre de Moraes se ela o fizesse. Tá? A grande questão é aqui. Depois de você ver uma decisão que liberta o Cabral, condenado a 400 e tantos anos de cadeia, depois de você ver decisões gravíssimas, onde sabe, criminosos graves são liberados, será que essa moça representa um perigo tão grande à sociedade mesmo que ela não possa responder o processo em liberdade, assim como qualquer outro ou qualquer outra cidadã brasileira? Será que ela realmente demonstra mesmo? Depois de você ter visto, tá? E presta atenção nas falas assim duras que eu vou falar. Depois de você ter visto um pai declarando que realmente abusou da filha e sair para guardar o processo em liberdade no Brasil, será que essa moça realmente é esse risco todo para a sociedade? Pois é. Ou será que a narrativa ganhou hoje o judiciário? Por fim, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho aqui sobre isso aqui, ó. O caso dos OVNIs, tá? Então, assim, uma secretária americana já descartou qualquer possibilidade de atuação alienígena, extraterrestre, mas os OVNIs foram encontrados. E mais um OVNI foi registrado por a equipe da Rede Amazônica no céu de Macapá, tá? Mandar um beijo para Macapá, que é uma cidade que eu amo de paixão, quase que foi a minha morada por muito tempo, é o procurador do estado aí de Macapá, tá? Vamos entender, tá? Vamos entender aqui. Esses OVNIs, né, objetos voadores não identificados, eles estão sendo encontrados em vários lugares e estão sendo abatidos pelos governos dos respectivos países. Aqui o Brasil não abateu, mas assim, ainda é uma incógnita, ainda não se sabe da onde surgiram esses OVNIs, o que é isso, tá? E agora avistado aqui no céu brasileiro, tá bom? Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário que ficou até o final do vídeo, o que gostou, o que não gostou daqui das matérias do nosso canal. Coloca aí o que a gente pode estar melhorando para trazer mais informação de qualidade e adequada para você. É sempre importante o seu comentário aqui no nosso canal, tá bom? E agora é aquele momento, né? Se você não conhece o nosso livro 20 Regras para a Vida, está sendo um sucesso de vendas, tá? Um livro que está batendo aí muito além das expectativas. É um livro que está tendo um feedback muito legal. Sabe, ele faz você refletir um pouco mais sobre a vida e colocar muitas coisas no seu devido lugar, sabe? Então, assim, ele usa a inteligência emocional para fazer com que você entenda um pouco mais, aprendendo com grandes nomes do mundo todo aí, tá bom? Então, é um e-book, preço simbólico, R$ 5,99. Você já compra pelo Hotmart, já baixa, já sai lendo e o pessoal tá tendo um feedback muito legal, tá gostando do nosso livro aí, tá bom? Volto às 7 horas da noite para a gente poder continuar batendo um papo aqui. Abraço e até lá!